como criar o view módulo e o repositório que já faz o call, né? Ou seja, a chamada para a sua API, retornando um flow para que você possa atualizar suas views assim que alguma mudança ocorrer ou assim que o resultado chegar da sua API. E aí, saberia fazer? Na aulinha de hoje, pessoal, a gente vai olhar para terminar toda essa série aqui de Ktor, que a gente começou criando o nosso environment, criando aqui o HTTP client, o client config. Fizemos a implementação aqui das plataformas, injetamos as dependências, criamos no vídeo anterior todo esse serviço aqui para a gente poder fazer a requisição ao nosso back-end. Criamos um interceptor também, o HTTP Response Validator, para a gente validar respostas voltando do cliente. E agora, para finalizar isso aqui com chave de ouro, a gente vai criar o nosso view model, que vai criar um repositório, vai fazer a chamada vai ocorrer dentro do nosso serviço, a gente vai retornar isso para o nosso view model como se fosse um flow já, e aí a gente vai emitir esse flow para que a nossa view em Compose seja atualizada automaticamente, certo? Que isso é o flow, né? O fluxo normal que você tem em uma aplicação moderna, né? Usando Compose, que é um dos temas aqui das nossas duas playlists, que a gente tem a playlist de Compose e a playlist de Kotlin Multiplataforma, o KMM, e eu estou trazendo isso daqui, que é o Ktor, né? Como a gente faz esse tipo de requisição ao nosso back-end usando o Ktor já em KMM. Então, tudo isso fez parte, né? Ou tudo isso que eu venho falando fez parte dessa série que eu estou trazendo aqui para você. E para a gente fechar agora essa parte aqui com chave de ouro, a gente vai fazer essa parte aqui, para complementar isso aqui, criar o nosso view model, criar o repositório, usar toda essa infraestrutura que a gente criou e a gente poder exibir o resultado na telinha, beleza? Então, agora que a gente tem contexto, vamos pular lá dentro do código para a gente ver como é que isso se apresenta. Vamos bater os 3 pontinhos rapidamente para a gente ganhar todo o contexto necessário para a gente poder meter a mão na massa. Então, nós vamos criar um repositório, porque o repositório, deixa eu voltar lá para o gráficozinho, veja como é bacana trabalhar assim com gráfico, porque você vai ter sempre o entendimento, certo? A gente começa pelo repositório porque é o que tem menos dependência. De novo, eu sempre explico isso, né? Em todos os UMLs que eu trago. Comece sempre pelos componentes que tem menos dependências, porque eles não dependem de nada, certo? E aí você vai incrementando e assim por diante. Então, estou aqui dentro do meu repositório porque ele só vai fazer a chamada ao meu serviço que eu já criei no vídeo anterior. Se você não viu esse vídeo, vou deixar o card aqui para você olhar na sequência. E aí, logo em seguida, eu vou criar o meu view model. Depois que eu criar o meu view model, que aponta para esse cara aqui, eu vou lá dentro da minha view, no caso da minha main activity, e vou referenciar o meu view model para ele atualizar a minha view automaticamente. Essa é a sacada aqui de tudo isso que eu estou fazendo, beleza? Então, bem, vamos voltar agora para o nosso código. E aí a gente vai criar o view model e emitir o flow, certo? A gente vai interpretar o que o meu repositório vai retornar e aí vai emitir algum flow, algum resultado, algum estado para a nossa view, para a view se alterar, certo? Se renderizar de novo. E como a gente usa isso na prática, que a gente vai ver isso no finalzinho, quando a gente colocar isso dentro da nossa main activity, dentro da nossa view, para interpretar isso aí, como é que a gente faz isso. Bem, começando pelo repositório. O que é que a gente faz? A gente vai precisar definir um repositório. Eu denominei ele entry repository porque é o resultado que eu recebo da minha API que eu expliquei nos vídeos anteriores, tá? Então, bem, se você já está familiarizado com o Ktor, com chamadas e esse tipo de coisa, você vai poder fazer essas requisições, vai poder acompanhar esse vídeo aqui tranquilamente. Se você não estiver familiarizado ainda com o Ktor, eu sugiro você dar uma olhadinha no vídeo anterior, porque senão você vai ficar meio perdido e não vai entender algumas coisas que eu vou apresentar aqui para você. Bem, continuando, o que é que a gente tem? A gente vai precisar primeiro definir a nossa interface. A nossa interface ela tem um método suspenso que se chama fetch stories, né? No caso, eu vou até alterar isso aqui, eu acho que está errado. Isso aqui deveria se chamar fetch, vamos lá, aqui entries, né? Vamos botar aqui entries. Eita, está tudo grande aqui. Então vamos lá, é aquele problema da gente fazer a coisa na prática, né? Live sempre acontece uma ou outra coisinha quando a gente está apresentando. Bem, e aí ele vai retornar para a gente um network result com uma lista do tipo de entry, certo? Que é o resultado da nossa API quando a gente faz a chamada. Como ele é... Eita, minha câmera está desfocando, deixa eu ver se ela volta ao normal aqui. Volta ao normal, minha amiga, me ajude. Vamos detalhar agora o nosso repositório, porque ele aparenta ser bem simples, mas ele tem algumas coisas bem bacanas que a gente tem que
se atentar. Eu vou repassar aqui para vocês. Vejam, o nosso repositório ele vai implementar a nossa interface, obviamente, e aí ele vai ter esse método suspenso. Por que suspenso? Porque a gente está tratando aqui com coroutines. São coisas que podem ser executadas assincronamente e não necessariamente o resultado vem de imediato. Então a gente precisa rodar isso numa thread separada e para isso a gente vai usar coroutines. E aí quando o resultado voltar, né, assim assincronamente, ele é exibido aqui, ele é retornado aqui para a nossa API. O que é que a gente tem aqui? A gente tem o nosso Network Result, que fez parte da linha anterior. A gente tem a nossa Entries, que são os modelos da nossa API, que também fez parte das aulinhas anteriores. E aí, pessoal, a gente vai pegar e vai chamar o nosso endpoint, que a gente passa aqui ó, por injeção de dependências, né, dentro do construtor, e a gente vai chamar esse método getEntries que a gente disponibilizou nas aulinhas anteriores também, certo? Agora, o detalhe interessante que eu quero mostrar aqui para vocês é isso daqui, ó. Vejam que eu estou definindo isso aqui, ó, endpoints.entries, porque eu só quero disponibilizar, ou eu só quero expor os métodos que estão definidos dentro desse endpoint aí. Então, eu vou dar uma olhadinha nisso aí agora para você relembrar, se você já vem me acompanhando. Ó, eu tenho uma interface endpoints e dentro da endpoints eu saio especificando todas as APIs que a minha empresa, ou no caso, o meu caso de uso, disponibiliza. Uma delas foi esse entries aqui, que tem esse método getEntries, tá vendo? Que foi implementado aqui embaixo, tá? Então, ele vai retornar aí as entradas. E se eu tivesse outros endpoints, eu podia especificar isso nos próximos repositórios que eu fosse implementando. Assim, eu só ia expor aqueles métodos em questão, certo? Isso é muito bacana. Então, vamos lá. Vou fechar isso aqui de novo. Então, só para você entender, endpoints.entries é a implementação da API de entries, que vai retornar aqui para mim essas entries. E aí, já me retorna um flow com o objeto mapeado, o meu resultado, que pode ser sucesso, erro ou uma exceção qualquer, que a gente olhou nas aulas anteriores também. Sugiro você dar uma olhadinha nessas aulas, se você se sentir meio perdido ainda. E é isso que esse cara faz, que é o meu Entry Resource Type, né? Que eu implemento aqui, que é o meu Entry Repository. O que é que a gente fez? Se a gente voltar para nossa aqui, ó, para o nosso UML, nosso diagrama, a gente implementou esse carinha aqui, que faz uso desse carinha aqui, tá? Esse desenho que eu coloquei aqui, ó, XYZ API Service, é justamente para exemplificar que isso agora é uma coisa genérica. Eu posso implementar um repositório para o endpoints de entries, para o endpoint A, B, C, D, X, Y, Z, entendeu? Só para você entender assim, por que eu desenhei assim, com essas caixinhas assim em cinza, que é para você ter o entendimento que isso é uma coisa genérica, para o seu diagrama, no caso, no seu UML, não ficar obsoleto tão rápido. Quando eu faço esse tipo de diagramação lá na empresa, eu faço de tal maneira que eles não fiquem obsoletos tão rápido, eu não tenho que estar alterando a documentação tão rápido, entendeu? No caso, eu só ia alterar aqui alguma coisa se realmente alguma coisa na estrutura mudasse, fosse alterada ou removida. No normal, isso vive forever e quase não precisa ser atualizado, porque uma vez que foi feito, fica lá, e como é de maneira genérica aqui, ó, o desenho, fica subentendido para o leitor que a partir daqui ele pode sair implementando e fazendo uso aqui, ó, da nossa API, certo? Só para você entender isso aí. Mas implementamos isso aqui, retornamos um flow e agora a gente vai implementar o nosso view model, que é um pouquinho mais complexo, mas a gente precisou disso antes para poder depois a gente implementar o nosso view model. Então a gente vai voltar lá agora para o código e aí sim, ó, ponto número 2, implementar o view model que vai emitir o flow. O view model, vamos lá, ele está aqui, deixa ele preparadinho aqui para a gente. Ó, tá aqui ele já implementa o Base Shared View Model, que foi parte do vídeo que eu expliquei como você compartilhar o View Model em KMM. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência se você não viu esse vídeo ainda. E aí, ali eu explico por que a gente faz isso, certo? Bem, vou definir uma instância do meu repositório aqui, ó, do meu Entry Repositório. Tem um Common Logger também, que foi parte do vídeo que eu ensinei como compartilhar o logger, né, entre as plataformas. Vou deixar o card aqui para você olhar na sequência também, para não ficar me repetindo. E aqui eu tenho o meu estado, no caso, as minhas entries, né, que é o tipo Multiple State Flow, que eu vou usar mais para baixo. E aqui tem um estado que eu exponho realmente para a minha view, que ele já, por sua vez, não é mutável, tá vendo? É um State Flow. O mutável é o que eu uso internamente, por isso que ele tem esse underscore, né? Ele é prefixado com esse underscore. É uma convençãozinha que se deu, você vê em todo lugar, está nas documentações oficiais da Google, então eu sigo esse padrão, porque aí quem lê, o leitor, né, que acompanha a documentação oficial, já se sente à vontade e familiarizado com o meu código também. Sugiro você fazer isso também.
Continuando aqui com o nosso ViewModel, eu também tenho um estado de erro, porque você sabe, se você está acompanhando aqui essa série, que no meu resultado, né, no meu objeto Network Result, eu tenho a opção de retornar os dados, um erro ou uma exceção. Então, no caso de erro, eu também quero notificar a minha view, no caso, a minha janelinha, né, no caso o page que eu estou atualizando, e aí por isso eu estou expondo também um erro aqui para ele, ó, do tipo Stateflow, que é do tipo string, que é onde eu vou colocar a mensagem de erro, por exemplo. Poderia ser também só um booleano, onde você exibe um dialog para alguém, enfim, o que você achar pertinente. Isso aqui é o ponto de partida, pessoal. Por isso que eu digo, ó, like, subscribe, porque tu vai precisar disso aí. E quando tu precisar, tu só vai chegar aqui, bater o olho, vai lá no GitHub, um GitHub bonitão, que eu sugiro fortemente você me deixar uma estrelinha, porque é minha gasolina e você me dá a entender que isso está te agregando valor, que eu devo continuar trazendo conteúdo assim para vocês, 0,800, que você não vai receber aí de grátis em canto nenhum, certo? Então fica aí a dica também, deixa o like, porque aí eu fico continuando, fico instigado em trazer mais conteúdo para você e saio publicando aqui para você 0,800, certo? Aí eu tenho um método de init, esse método de init, o que é que eu faço? Eu vou usar ele para eu poder, como é que se diz, instanciar ou criar, né, a instância do meu HTTP client para esse endpoint aqui que eu quero, que é o endpoint de entry service, certo? Mais para frente, quando a gente estiver usando o coin, não sei o que, lá, a gente vai extrair isso, a gente vai injetar isso como dependência e vai ficar tudo muito mais fácil, vai simplificar ainda mais, mas de antemão agora, para fins didáticos, para ficar bem simples, entenda que a gente está criando aqui a nossa instância do nosso repositório e o nosso repositório precisa, ó, do API Endpoints, e o API Endpoints requer o client HTTP e o nosso Get Environment. O Get Environment fez parte também do vídeo que eu expliquei como você criar os environments nas plataformas, certo? Muito bacana esse vídeo aí também, sugiro você dar uma olhadinha. E o Client HTTP fez parte das aulinhas anteriores também. Aí você vai, ó, definir esse cara, o seu environment, vai definir o seu user agent, vai criar o seu client config. O que é isso tudo, pessoal? Só se você estiver muito perdido aqui, mostrar rapidamente, ó, o client HTTP, o client config e o environment que você precisa no seu API, tá vendo? No seu API endpoint. Então, tudo isso eu estou criando agora e injetando dentro do nosso repositório, certo? Fazendo a injeção de dependência manual aqui para você ver como é que isso funcionaria. Crio o meu client HTTP, passo isso aqui para o meu API Endpoints, passo o meu environment, crio o meu API Endpoints e aí repasso isso para o meu Entry Repository, que a gente acabou de ver, que é ele aqui, ó, que ele precisa desse carinha aqui, tá vendo? Tá vendo como as coisas vão se ligando, vão se encaixando, vai ficando tudo muito bacana e fica um código bem limpo, bem enxuto, bonito de se ver. Bem, aí você criou esse carinha aqui, você tem uma instância desse cara em mãos. Aí o que é que você vai fazer com isso aí agora? Aí você vai disponibilizar dentro do seu ViewModel um método que se chama Fetch Entries e perceba agora o detalhe, esse método aqui, ele não é suspenso, tá? Dentro do ViewModel você não tem métodos suspensos. É aí que vai entrar agora Coroutines e Coroutines Scope em ação. Você vai usar o escopo de coroutine do seu ViewModel porque ele já foi feito pensado nisso. Porque o ViewModel é aquela parte, né, vamos dizer assim, aquele pedacinho do quebra-cabeça que junta tudo, que junta repositório, lá, e vai descendo, vai lá, e aí dentro do seu repositório você decide se você vai pegar isso do seu banco de dados local ou se você vai fazer uma requisição ao API. No nosso caso, ele vai fazer uma requisição ao API. Aí a gente vai usar o nosso scope, fazer um launch em cima, que aí a gente está dentro de um coroutine scope, tá vendo? E aí sim a gente vai poder usar o nosso repositório e chamar esse fetch entries. Esse fetch entries, se você lembra, ó, ele é suspenso aqui, ó. Se você tentar chamar ele sem estar dentro de um scope de coroutine, ele vai falhar, ele vai já reclamar e vai dizer, bicho, não dá não, eu tenho que estar dentro de um scope de coroutine. Então, para isso você tem o escopo do próprio ViewModel, que ele já é disponibilizado para você, porque a Google já pensou nisso para a gente, para nos ajudar. Aí você vai fazer o fetch, você vai disparar o fetch e vai fazer um collect em cima. Por que collect? Porque ele já retorna um flow. Então você vai pegar o resultado dele. E isso aqui é que é o bacana. Como você está trabalhando em cima de um flow, você pega o resultado aqui, ó. Deixa eu colocar minha imagem aqui para o lado. Você pega esse resultado aqui, coloca dentro de uma clause when, né? Uma condição de when. E aí você diz, ó, bicho, tu é agora do tipo sucesso? Beleza, emite as minhas entradas. Tá vendo? Pego o meu data, faço um emit aqui e ainda estou usando o meu logger aqui, ó, só para logar para dizer que a chamada que eu fiz foi de sucesso, certo? Da mesma maneira eu faço isso aqui, ó, quando dá um erro, que é o erro específico da minha API, que a gente olhou na aulinha anterior, ou se der um erro genérico, eu também solto uma exceção e emito um erro também. Em ambos os casos, eu estou apenas pegando o erro, a mensagem de erro, tá vendo ela aqui, ó?
tô logando elas aqui, uma vez com entries error e uma vez aqui, ó, com exceção de erro. E eu pego a mensagem e jogo aqui dentro e emito um novo estado em ambos os casos para a minha view ser atualizada, certo? Pronto. Quando chega aqui, o que é que a gente fez? Vamos recapitular. A gente chegou aqui, ó, e criamos o nosso view módulo que entende, né, interpreta o resultado do flow e partindo disso, ela vai exibir o que for pertinente, né, vai emitir um estado que for pertinente ao seu caso de uso para que sua view se renderize da maneira que você achar adequada. E é isso que a gente vai ver agora, que é o terceiro ponto, que a gente vai usar o nosso view módulo na prática dentro da nossa view, né, para a gente entender como é que a gente liga todos os pontos para finalizar isso aí e ficar um vídeo bem redondinho para você. Pronto. Ó, se você me acompanha, você sabe que eu tenho a minha Main Activity. Dentro dessa Main Activity, ela é muito prática. Agora em Compose, eu posso apenas ficar exibindo conteúdo, comentando, descomentando, e fica muito prático da gente trabalhar assim. Primeira coisa que eu vou fazer aqui para fins didáticos, eu vou criar o meu Entry View Model, que a gente acabou de definir. Deixa eu até aumentar aqui um pouquinho mais, porque eu sei que está olhando o celular. Ó, vira o celular assim, na horizontal, toca em cima da telinha, vai aparecer o botãozinho de like. Smash esse like, tu não precisa nem sair do vídeo. Tu sabia disso? Testa aí para tu ver. Bem, continuando, eu tenho o meu set content aqui, e aí, ó, dentro do meu Android App Theme, eu vou colocar esse composable aqui que eu criei, que é referente ao vídeo de Keytro, que eu até denominei o Keytro Vid, passando o meu View Model, certo? Vamos dar uma olhadinha nesse cara aí, a gente vai inspecionar esse cara aí. O que é que ele tem? Vê, esse cara aqui, ó, ele tem um Surface. Aí ele tem uma coluna, dentro dessa coluna ele tem um texto, que eu coloquei assim, ó, HTTP request KMM. Aí ele tem uma row aqui, onde ele vai exibir um texto load entries, certo? Que é o botãozinho, quando eu toco no botãozinho para ele fazer a requisição, ele disparar a requisição, que a gente vê aqui, ó, o meu view módulo, ó, fetch entries, que é quando eu disparo a requisição. Aí ele vai sim fazer a requisição e quando o resultado é retornado, o meu estado é atualizado e aí eu pego as entries, né? Vou iterar sobre elas e vou exibir o resultado aqui, ó, colocando na descrição, pegando a descrição da minha entry e exibindo aqui em texto, certo? É isso que eu estou fazendo. Como é que eu coleto esse estado? Ó, eu chego aqui no meu view model, pego a minha entries, que é o meu estado, né? No caso a minha lista, né, de resultados, e digo assim, ó, collect as state, né, by view model, e aí eu tô com esse carinha aqui. A partir de agora, como eu estou dentro de um composable, o composable ele é esperto o suficiente, ele fica escutando mudanças de estado. Como eu estou aqui coletando um estado, tá vendo aqui, ó, collect as state, sempre que esse estado se altera, o meu composable vai se renderizar novamente e aí vai alterar tudo aquilo que está relacionado a esse estado. No caso, ele vai chegar aqui, ó, e vai criar esses textozinhos aí, colocando a descrição. Se eu dar um pulinho dentro do meu view módulo, aqui dentro do estado, você vai ver, ó, tá vendo que é o Multiple State Flow, tá vendo que é uma lista de entries, que é o que eu estou expondo para a minha view. Então é assim que a nossa view vai entender que houve uma alteração de estado e vai se renderizar novamente, exibindo tudo aquilo que ela precisa exibir. No caso de sucesso, se for um caso de erro, eu poderia exibir um erro também. Eu nem sei se eu tratei isso, deixa eu dar uma olhadinha lá dentro de novo. No caso que desse erro, tá vendo? Eu nem tratei isso, você poderia tratar isso também, fazer o collect aqui dos erros. E aí exibir, por exemplo, um dialog para o usuário, exibir o tipo do erro que vem lá do seu servidor, do seu back-end, por exemplo, seria mais um caso de uso, mas aí você já tem um ponto de partida bem bacana. Se você está interessado agora no código, você vai poder pegar o código desse GitHub bonitão, que eu sugiro você já correr lá, baixar o código e me deixar uma estrelinha para me dar esse reconhecimento que está te agregando valor, certo? Porque isso é um conteúdo muito bacana, mas você tem que me dizer que isso é bacana para você, senão eu não sei se está te agregando valor. Chega aqui, ó, e tá com a estrelinha, certo? Aqui, ó, outra coisa, os vídeos que eu já venho agendando, ó, estão todos eles aqui. Super atual, Kotlin multiplataforma, mobile, acabou de virar em beta, a gente já está usando faz 2 anos e meio, então muito bacana. Tem vários vídeos agendados aqui. Aqui você pode acessar o Telegram para ter um link direto à minha pessoa e ao povo lá do grupo que se ajuda bastante. Um conteúdo mais seleto, como o Wiki, para você estar olhando e pesquisando as coisas. Tem um Discord também da gente. Os vídeos também são publicados ali automaticamente. E esse tech blog meu aqui, ó, que é esse que eu quero mostrar aqui para vocês. Tem várias coisas aqui, um conteúdo bacana,
com várias ilustrações que eu mesmo faço. E o último conteúdo que saiu foi esse aqui, ó, como proteger notificações de push em aplicativos móveis. Aqui é tudo a nível de System Design, tá, galera? Assim, muito bacana e em português, coisa que você não vai encontrar por aí na gringa. Então, o meu objetivo é que os gringos passem a usar a gente como referência e não a gente eles, porque a gente é o Brasil, pô, a gente é muito grande. A gente tem muita gente bacana, então bora virar referência aí. Já tem um monte de GDE brasileiro aí, então eu quero que eles passem a usar a gente e digam assim, hoje tem um cara lá, o cara da gringa, eles falando, o cara da gringa, aqui tem um negócio publicado que é rochedo. Então, sigam aí também. E aqui, pessoal, a última coisa, não me canso de dizer, façam networking. Tá aqui, ó, todas as minhas redes sociais, no Twitter, no TikTok, no LinkedIn, GitHub, porque vocês têm que ter uma rede de networking legal, certo? Para vocês, na área de TI, isso é muito importante. As vagas saem assim de mão em mão. E vocês nunca sabem quando é que a gente vai esbarrar um no outro, né? Então é muito bacana a gente ter esse tipo de coisa. Sugiro fortemente já começar a fazer networking já, ó, e like, subscribe para não perder os próximos episódios. Te vejo no próximo vídeo. Fui!